Fala aí pessoal, começando então mais uma aula hoje e olha só, hoje vou fazer aquilo que eu tinha combinado anteriormente. Hoje eu vou resolver alguns problemas para a gente tirar as dúvidas e saber diferenciar quando é permutação, quando é arranjo, quando é combinação. Então eu vou aproveitar e trazer de volta aqueles questionamentos lá da aula anterior cada vez que a gente for resolver um exercício aqui, beleza? Só que o seguinte, eu vou deixar bem recomendado que antes de eu resolver o exercício, vocês tentem resolver o exercício, tá? Já que é uma aula para tirar dúvidas e para ver se vocês entenderam, então aproveita que está aí na tela o número 1, pausa agora, faz você aí que está assistindo primeiro esse exemplo, fez já? Respondeu? Aí sim você despausa o vídeo e assiste aqui comigo para verificar se está certo. Vamos seguir nesse ritmo em todos os exemplos então? Então vamos lá. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Tá? Perdão pelo erro aqui, né? Que não era para ter essa vírgula. Bom, seguinte. Vamos fazer aquelas perguntas lá da aula anterior? Quais eram as perguntas? Eu vou usar todos os elementos? Quais são os elementos aqui que eu tenho para usar? Os algarismos de 1 a 9. Eu vou usar todos eles? Não vou usar todos eles. Por que eu não vou usar todos eles? Porque a senha tem que ter apenas 4. Eu posso usar como opção eles. Eu posso usar o 1, o 2, o 3, até o 9. Eu posso usar, mas eu não vou formar uma senha com todos esses números. Eu vou formar uma senha com apenas 4. Então, se eu não vou usar todos eles, apesar de eu poder utilizar, mas o problema ele quer que eu use apenas 4 deles, como eu tenho que escolher 4 desses 9, então já de cara não é permutação. Ou é arranjo ou é combinação. Aí qualquer outra pergunta que eu fiz na aula passada, lembram? A ordem importa ou não? Se eu colocar, vamos pensar aqui rapidinho, já que eu estou fazendo com calma com vocês, 4 números da minha senha. Se eu coloco o 1 no início da senha, ou se eu coloco, ó, algarismos diferentes, tá? Ou se eu coloco o 1 aqui, ó, na penúltima posição da minha senha, a senha vai ser diferente? Vamos lá, eu vou usar só números ímpares. 1, 3, 5, 7. Se eu colocasse eles em outra ordem, 3, 5, 1 e 7, eu tenho senhas diferentes? Tenho senhas diferentes. Ou seja, o meu objetivo aqui é escolher 4 elementos, porém, dependendo da onde esses elementos ficarem, se é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto na posição, vai formar uma senha diferente. E quando a ordem tem uma importância, quando a ordem muda a configuração, muda o agrupamento, muda a senha, significa que é um problema de arranjo. Opa, é um problema de arranjo. Então, se você quiser utilizar as fórmulas que já estudaram anteriormente, você teria que utilizar a fórmula de arranjo. O arranjo é onde você tem 9 elementos e precisa escolher 4 desses elementos. Isso fica igual a 9 fatorial dividido por 9 menos 4, que é 5 fatorial. Ah, professor, da onde que veio esses valores? Que fórmula é essa? Vamos lembrar rapidinho então? A fórmula do arranjo é o arranjo de n elementos que você tem e escolhe p desses elementos. É n fatorial sobre n menos p fatorial. Beleza? Para quem está perdido não gravou a fórmula ainda, colocando a fórmula ali de azul para vocês. Ok? Bom, e aí você termina de fazer suas contas aqui. Vamos voltar aqui para o vermelho. Vou expandir esse 9 fatorial até chegar no 5. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes o 5 fatorial,
para cancelar com 5 aqui de baixo. E agora você só multiplica 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Isso é igual a 3.024, ok? Então você consegue formar aí 3.024 senhas com essa regra aí que o problema deu, 4 algarismos de 1 a 9 sendo diferentes, não podendo repetir. Lembrando que esse daqui é o caminho com fórmula, você pode usar o princípio fundamental da contagem sem usar a fórmula, sem problema nenhum. O foco aqui hoje é a gente explorar aí esses 3 tipos, relembrando aí também um pouquinho as fórmulas, ok? Vamos ver o segundo caso? Então, segundo problema na tela, vamos lembrar o que eu falei agora há pouco? Tenta primeiro você fazer sozinho. Fez aí? Deu já o seu resultado? Então, agora vamos lá fazer junto aqui comigo e conferir se está certo. Exemplo 2, então. Quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? Vamos àquelas perguntinhas. Eu vou utilizar todos os elementos que eu tenho disponíveis? Quais são, né? Nesse caso aqui? São os alunos. Eu vou utilizar os 20 alunos? Eu vou fazer agrupamentos com esses 20 alunos? Não. Eu vou fazer com 4 desses alunos. Então, eu preciso escolher 4. Então, de cara, a gente já sabe que, vou puxar aqui a nossa caneta verde, não é permutação. Fica aí a dúvida se é arranjo ou se é combinação, ou seja, se a ordem vai ter alguma importância ou não, se ela vai mudar o agrupamento ou não. Então pensa comigo, se eu quero apenas formar uma comissão, eu quero escolher 4 alunos para representar essa turma. Então não importa quem vai ser o primeiro escolhido, quem vai ser o segundo escolhido. O importante é quais serão os 4 escolhidos. Então, como a ordem não tem importância nenhuma, também não é uma questão de arranjo. Nesse caso, é uma questão de combinação. Vamos lembrar como é que é a fórmula de combinação? Vamos colocar aqui de azul do lado para vocês. A combinação, quando eu tiver n elementos e escolher p desses n elementos, é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes o p fatorial. Beleza? Vimos então essa fórmula já tudo com calma lá na aula de combinação. Vamos agora calcular a combinação desse problema específico. Então é a combinação aonde eu tenho 20 elementos e preciso escolher 4. Então fica 20 fatorial dividido por 20 menos 4 é 16 vezes 4 fatorial. Puxar aqui para o lado para aproveitar o espaço. Posso expandir o meu 20 para chegar no 16 para cancelar com o 16 que está lá no denominador da minha fração, né? Que aí vai facilitar um pouquinho aí os cálculos. Vamos fazer isso então. E eu já vou também, ó, aqui eu vou cortar, já vou expandir aqui o 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial, né? E vamos tentar simplificar mais alguma coisa? Você até pode, né? Sair multiplicando tudo, 20, 19, 18, 17, e dividir por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu prefiro sempre estar simplificando para diminuir os números, para a gente evitar trabalhar com números muito grandes. Então, ó, 3 vezes 2 dá 6, não é isso? O 18 eu posso simplificar com 6. 18 dividido por 6 dá 3. Tá vendo? Já diminui um pouco. Eu também posso, ó, o 20 dividido por 4, opa, isso é um outro risco. O 20 dividido por 4 dá 5. Então já eliminei tudo ali embaixo, né? Porque um não vai fazer diferença mesmo, um no denominador. Sobra em cima então, vou reescrever aqui para vocês verem. Não precisa ser assim, né? Pode ficar normal. 5 vezes 19 vezes 3 vezes 17. Bom, diminuiu um pouquinho os números pelo menos, né? Não ficou
números tão grandes aí, o resultado dessa multiplicação a gente pode fazer aqui rapidinho, que dá 4.845. Então você tem 4.845 formas diferentes de escolher essa comissão aí, de montar a comissão com 4 elementos desses 20 alunos da turma. Beleza? Vamos fazer mais um então? Vamos fazer o número 3 agora. Então, o número 3 já está aí na tela. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes 7 amigos podem sentar em um banco para tirar uma foto. Recomendação é que vocês tentem primeiro, pausem o vídeo, façam o de vocês aí numa folha, no caderno de vocês, e aí depois de fazer, tira da pausa, assiste o restante do vídeo para ver se você entendeu, se você conseguiu fazer tudo certinho. Beleza? Então vamos lá agora fazer juntos. Primeira pergunta que eu tenho feito sempre é: vou utilizar todos os elementos? Bom, como eu quero que os 7 amigos sentem para sentar no banco para tirar uma foto, eu vou utilizar todos os amigos. Então, já cai logo de cara no primeiro caso, que é a permutação, já que eu estou usando todos os elementos. Aí você só tem que se lembrar de uma coisa: é com repetição ou não? Os elementos são diferentes ou têm elementos iguais? Bom, são 7 amigos, são 7 pessoas, todas as pessoas são diferentes, então é uma permutação com elementos diferentes. Basta eu calcular o fatorial. Permutação de 7 elementos nada mais é do que 7 fatorial. Fácil, rápido e direto. Isso daqui é igual a 5.040. Lembrando a vocês que, claro, que vocês podem calcular não só esse, como todos que nós já vimos, com o princípio fundamental da contagem. É a mesma coisa de pensar que eu tenho 7 opções para o primeiro lugar no banco, 6 para o segundo, 5 para o terceiro, e aí você vai multiplicando tudo. Mesma coisa, mas como eu disse no início do vídeo, vou repetir. A ideia aqui é revisar todo o conteúdo e principalmente dar um foco aí nas fórmulas para o pessoal que gosta de utilizar e que está sentindo mais facilidade de seguir por esse caminho, beleza? Bom, vocês viram que nós fizemos um com esse com permutação, anteriormente combinação, já fizemos com arranjo? Tá muito óbvio, né? Fiz um de cada. Vamos fazer mais um então para tirar esse óbvio aí do esquema. Problema 4. Vamos dar uma lida e dar um tempo para vocês pensarem. Porque para iluminar um salão de festas são utilizados até 6 refletores. Dependendo do evento, a equipe de iluminação ela liga ou desliga os refletores para iluminar determinadas partes do salão. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes esse salão ele pode ser iluminado, considerando que pelo menos um refletor deve ficar ligado. Bom, é uma casa de festas, né? Às vezes você precisa ligar o refletor daquele pedaço, né, que está lá no fundo ou que está mais na frente do salão. Às vezes você quer tudo iluminado. Então, como é que você pode iluminar esse salão de festas? Vamos pensar? Hora de resolver o problema, então. Vamos pensar da seguinte maneira: para cada refletor, eu tenho duas opções: ou eu ligo ou eu desligo o refletor, certo? E aí o pessoal do salão de festas vai decidir o que vai fazer com cada um, ok? Aquelas perguntas que eu tinha feito anteriormente, a gente pode tentar utilizar elas para ver se é permutação, arranjo ou combinação. Aí eu pergunto: eu vou usar todos os elementos? Eu vou usar todos os 6 refletores? É, eu vou porque eu tenho que decidir o que eu vou fazer com cada um, né? A ordem vai importar desses refletores? Hum, Não sei se a ordem vai importar ou não, porque eu posso estar ligando um, desligando o outro.
não vai fazer tanta diferença assim. O importante é o resultado no final do que eu quero. Esse problema aqui, então agora para a gente resolver, é mais fácil a gente pensar com o princípio fundamental da contagem do que a gente ficar pensando, é permutação, é arranjo, é a combinação. Então eu separei esse problema número 4 justamente para a gente ter um olhar diferenciado, esquecer um pouquinho aquele caso de fórmulas. Vamos pensar com o princípio fundamental da contagem? Vamos lá. São 6 refletores e eu tenho que decidir o que eu vou fazer com cada um. Se eu vou ligar ou se eu vou desligar. Então vamos colocar aqui 6 traços para representar os 6 refletores, 4, 5, 6. E para cada um eu vou ter duas opções. Ou eu ligo ele, ou eu deixo ele desligado. Né? Ou se ele estiver ligado, eu desligo ele. Então eu tenho duas opções. Ou eu ligo ou eu desligo, ou eu ligo ou desligo, isso para cada um. Beleza? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de maneiras de eu fazer essa arrumação aqui é só multiplicar, deixa eu puxar a perninha aqui do 2, é só eu multiplicar o número de possibilidades de cada uma das decisões. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 6, que é a mesma coisa que 64, ok? Ah, então é só isso, professor? Tem um detalhe. Ele fala aqui no final que pelo menos um refletor tem que ficar ligado. Esse que é o problema da questão. Porque qual que é a grande situação desse salão de festas? Você pode ter um refletor ligado, dois, três. Eles não precisam ser próximos, pode ser intercalados, pode ser os 3 primeiros, pode ser os 3 últimos. Então não tem como você saber quais são os refletores que vão ficar ligados. A única coisa que você tem que garantir é que um fique ligado para ter alguma luz nesse salão, certo? E dessa maneira que a gente construiu aqui, eu não me preocupei com isso. Eu só me preocupei com liga ou desliga. Ou seja, pode acontecer, vamos puxar outra cor? Pode acontecer de eu ter desligado, 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 desligado e desligado. Todos eles. Tem uma única opção que não vai servir para esse problema, que é a opção quando eu desligo tudo. Então a resposta final seria quanto? A resposta final, vamos até colocar aqui, ó, R de resposta, seria as 64 opções menos uma opção, que é essa daqui, com todo mundo desligado. Ou seja, eu tenho 63 opções de deixar esse salão iluminado. Beleza? Então há um probleminha aí para pensar, para a gente usar a interpretação, para explorar o princípio fundamental da contagem, esquecer um pouquinho esse negócio lá de fórmula, de permutação, de arranjo, de combinação, para a gente trabalhar um pouquinho mais a interpretação, que ele fica bem simples, né, nesse esquema. Beleza? Bom, espero que esses problemas aí tenham ajudado vocês, tenham deixado caminho para compreender essa matéria mais fácil. E eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos aí e até a próxima.